Bom dia, queridos, paz seja convosco. Essa semana nós vamos estar trabalhando sobre a prática das Escrituras no dia a dia. É muito importante nós compreendermos que as Sagradas Letras nos foram dadas para conduzir-nos à vida eterna, ministrar à nossa vida e ao nosso coração uma prática diária que diz respeito à nossa vida pessoal, à nossa vida social e à nossa vida em relação a Deus nas coisas espirituais. E eu gostaria essa semana de estar trabalhando com vocês o livro de Tiago. Então nós vamos lá para Tiago, capítulo 1, a partir do verso 1 até o verso 8, e vamos ver na prática quais são os estudos, quais são os ensinamentos de Tiago para a vida da igreja, para o andamento das nossas vidas no Senhor Jesus, amém? Então vamos lá. A palavra diz assim, ó: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que andam dispersas, saúde. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lance em rosto, e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ok? Vamos destrinchar um pouco esses versículos e vamos procurar entender na prática o que o escritor Tiago quis dizer para nós, como vamos praticar a vida cristã, como é essa coisa de viver o cristianismo de forma santa, de forma prática, de forma que alcancemos o sucesso de uma vida espiritual aqui na terra, glorificando o nome do Senhor. Então eu vou passar para você um a um. O primeiro versículo fala assim: Tiago escreve as 12 tribos. Quem são as 12 tribos? As 12 tribos é Israel. Ele está escrevendo para a nação, para os judeus convertidos em Cristo Jesus, que estavam ali dispersos, mas ele tinha uma mensagem para eles de uma prática de vida cristã. No verso 2, ele entra com o comportamento, queridos, e o sentimento que nós devemos ter em relação à nossa vida. O comportamento e o sentimento que deve ser praticado no meio das tentações. Todos nós passamos por tentações, somos tentados diariamente, tentados a mentir, tentados a sermos desonestos, tentados a nos enraivecermos, né, com algumas situações, passamos por situações, por provas, por pensamentos contrários, pensamentos que dizem respeito à própria cultura social em que vivemos. E aí, Tiago, ele fala bem assim, o comportamento, essa questão das várias tentações, no meio das várias tentações, né, que tivermos, nós sentimos alegria. E aí a gente para pensar, né, é muito difícil sentir alegria em várias tentações. Ele fala assim, sabendo, né, meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. O que é cair? Cair não significa cair em pecado. Aqui a palavra cair, o significado é quando as setas vêm, quando as tentações vêm até a nossa porta, batem ao nosso coração, temos que ter tomadas de decisões sábias. Ele fala, tenha grande alegria. Por quê? Porque está sendo nos dado uma oportunidade de glorificar a Deus com a escolha correta. Então ele fala aqui no verso 3, a prova da vossa fé. Ele fala, sabendo que a prova da vossa fé produz a paciência. Na hora da tentação nós estamos sendo provados em tudo aquilo que cremos, provados na nossa postura espiritual, na nossa fé em Cristo Jesus e também, queridos, uma revelação maravilhosa às nossas vidas. Tudo que já foi transformado aqui dentro, porque nós temos que lembrar que nós estamos num processo de aperfeiçoamento, de crescimento. Vamos aprendendo e vamos colocando em prática. Às vezes tropeçamos, às vezes não conseguimos praticar da forma correta, retornamos ao ponto de início, começamos novamente e vamos sendo aperfeiçoados, vencendo nossas fraquezas, vencendo as tentações que vêm sobre nós, que estão ainda dentro do nosso coração e que muitas vezes são fortes, são latentes, querendo nos levar ao pecado.
pecado. Aí ele fala, olha, tenha paciência, deixa essa fé em você, a prova da vossa fé, produzir a paciência. Então a tentação veio. Aí a minha fé está sendo provada agora. Vou obedecer ou vou desobedecer? Escolha obedecer. O que vai acontecer? Haverá um período que nós vamos ter que fazer resistência à tentação. Ela muitas vezes é forte, muitas vezes é teimosa, é persistente sobre as nossas vidas, mas a nossa fé vai dizer não ao pecado e vai gerar o que em nós? Um fruto de paciência. E isso é muito tremendo, é muito maravilhoso. E aí, no verso 4, o que significa? Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. Tal paciência, então, realiza em nós o aperfeiçoamento, significando que lutas devem nos amadurecer na fé, nos tornar mais firmes e fortes. Então, a luta, ela não vem para nos abater, as tentações não, ela vem para nos moldar, para mostrar o que ainda há dentro de nós, que ainda não foi transformado, e que só no meio da tentação, que só no meio da luta se revela, vem à tona. É só por meio da luta, queridos, porque quando está tudo bem, nós estamos em perfeita paz, alegria, felizes, sorrindo, ok, mas quando a luta vem, ela vai produzir, se a ira ainda estiver abrigada, né, dentro do nosso coração, ela vem com tudo. Se os palavrões, né, se os desaforos ainda estão dentro de nós, eles vêm com tudo na hora das tentações, na hora das lutas. E isso é uma revelação do que precisa ainda ser transformado em nós. É o Espírito Santo permitindo que isso venha à tona para que, esse ponto aqui precisa ser trabalhado, essa questão do seu comportamento, da sua fala, né, da sua impaciência precisa ser trabalhada. Então você vê que até as lutas, elas nos beneficiam para promover em nós o quê? Crescimento espiritual. Isso é bênção, queridos. Não fique triste no meio da luta. Por isso nós devemos nos alegrar, porque a luta vai me aperfeiçoar à medida que eu vou dando lugar à presença do Senhor, à obra do Espírito Santo, falando, Senhor, eu estou fraca nessa área, Senhor, eu não consigo lidar com isso, eu estou irada, eu estou enraivecida, eu estou desanimada, Senhor, eu quero jogar tudo pro alto. Sabe aquelas coisas meio loucas, né, que aparecem na hora da luta, na nossa mente e coração? Nada mais é do que a terra do nosso coração, que precisa estar sendo arada, e as pedrinhas, né, que são todas essas coisas, precisam ser tiradas para ser uma terra fértil, uma terra limpa, uma terra linda, que é o que o Senhor Jesus quer fazer conosco, amém? E no verso 5 fala assim, né, e se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. O que é isso? A condição de quem se sente sem capacidade de vencer as lutas e tentações. Significa falta de sabedoria. E essa falta de sabedoria, ela deve ser buscada em Deus. Só que falta de sabedoria, a gente só busca sabedoria quando nós temos a consciência da falta dela. E às vezes, queridos, nós agimos impetuosamente, achamos que estamos certos, agimos carnalmente e achamos que estamos certos, achamos que está tudo bem e não percebemos que somos tolos. Então o Senhor pede a nós que nós possamos examinar o nosso coração, ver se há falta de sabedoria. E se houver falta de sabedoria nas ações, no lidar com as tentações, busque a Deus, que está pronto para dar sabedoria. No verso 6 fala, peça porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada de um lado para o outro, e é o quê? Uma pessoa que não vai receber nada. Então a condição para receber tal sabedoria é a fé firme, que não oscila diante das situações. A dúvida tem como ação nos destruir, fazer da nossa vida um fracasso. O que é isso? É a inconstância. A palavra de Deus fala a respeito disso aqui na sequência. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O verso 7. A dúvida impede-nos de receber o que Deus quer nos dar. Não permita que o seu coração seja um coração duvidoso, porque o coração duvidoso, ele também toma ações duvidosas. Essas ações duvidosas, queridos, elas prejudicam a nossa vida no altar de Deus. O Senhor fala que tudo que nós fazemos deve ser por fé. E se houver dúvida, não haverá ali a recompensa, não haverá ali o receber do Senhor nas nossas vidas. A fé, ela tem que lançar fora a dúvida, ela tem que lançar fora o medo, a insegurança e a inconstância. Então nós devemos ser trabalhados num andar, numa vida de fé. Pastora, quer dizer que nunca vai surgir no nosso coração uma inconstância?
Quando ela aparecer, nós devemos reconhecer e repreender, porque Deus nos dá autoridade para lidarmos com as nossas fraquezas. Esse capítulo 1, aqui do verso até o 8, ele mostra exatamente isso, a capacidade que Deus dá a mim e a você de lidarmos com as nossas tentações, de lidarmos com as nossas fraquezas do dia a dia, para que nós possamos ser o quê? Pessoas firmes, pessoas fortes no Senhor. Porque um crente fraco, um crente que não se firma, queridos, é um crente infrutífero. E Deus não quer que a nossa vida cristã seja uma vida arrastada. Sabe o que é aquela vida arrastada? É aquela vida infrutífera, é aquela vida desanimada, é aquela vida sempre caindo nos pecados, sempre errando nas mesmas coisas, sempre tropeçando, sempre precisando de socorro. É uma vida fracassada. E o Senhor não nos chamou para uma vida fracassada, Ele nos chamou para uma vida abundante. O que diz João 10:10? O Senhor veio para nos dar vida e vida em abundância, a parte B do versículo. A vida em abundância é um andar no Espírito, mas ela vai pedir de nós uma postura. Essa postura se chama comportamentos. E esses comportamentos, eles devem ser o quê? Examinados à luz da palavra do Senhor. Então nós não podemos permitir o quê? Que as tentações nos tirem a paz, nos tirem da presença do Senhor, mas nós devemos usá-la em prol do crescimento espiritual. Eu estou passando por luta, o que a palavra de Deus diz, é isso que eu vou fazer. A palavra me manda orar, a palavra me manda vigiar, a palavra me manda ler a Bíblia, a palavra me manda fortalecer no Senhor e na força do seu poder. Então eu vou buscar isso, vou ser forte e valente e vou vencer. Ao sair dessa tentação, eu saio uma crente, uma serva de Deus, um servo do Senhor, muito mais forte, revigorado, pronto para prosseguir, sem desanimar, sem cabisbaixo, sem tristeza, sem opressão. Então, a postura espiritual é importantíssima, e Tiago nos alerta para essa postura, por isso que ele fala, peça com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, não vai receber nada, vai ficar naquela gangorra, sobe e desce, uma hora estou feliz, outra hora estou triste, uma hora quero servir a Deus, outra hora eu não quero servir a Deus. Por quê? Porque eu me deixo influenciar pelas circunstâncias, e a firmeza ela deve construir em nós uma postura que nós avançamos em Cristo, o nosso Senhor. Então no verso 9 ele fala, o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. E o que é o coração dobre para a igreja de Cristo Jesus? O que é esse coração? Esse coração aqui é o duvidoso, é o incerto, é quero hoje, não quero amanhã. Você quer ver um exemplo fácil? Vamos à igreja. Por exemplo, ontem tivemos um culto maravilhoso, uma ministração gloriosa da palavra de Deus. Frente à ministração da palavra de Deus, nós tomamos posturas, oramos, falamos, Senhor, vou me retratar em oração, vou me retratar contigo nos cultos, numa vida, Senhor amado, frutífera, numa vida de temor, onde o Senhor vai ser o primeiro na minha vida. Ok, é uma decisão que tomamos no domingo, frente à palavra de Deus. Chegou a segunda-feira, hoje é segunda-feira, estamos sendo desafiados no nosso trabalho, no nosso dia a dia, na correria, na rotina diária da vida. E tudo aquilo que nós desejamos ontem, muitas vezes pode ser roubado hoje, tirado da nossa vida pelo fato de nós estarmos cheios de compromissos. E nós temos o quê? Que diante daquilo que nos foi revelado, de uma postura que precisa ser modificada, agora reagendarmos o nosso modo de vida, reagendarmos os nossos comportamentos para que Cristo seja o primeiro, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então buscar significa eu retomar a minha vida de oração, a minha vida de comunhão com a palavra, significa eu colocar na agenda, na minha agenda, cultuar ao Senhor. Em vez de eu dar um culto a Deus, eu vou dar 2, eu vou dar 3, eu vou estar na casa de Deus, eu vou me esforçar. E a verdade, queridos, é que quando nós queremos de fato, nós fazemos, quando nós queremos, nós vencemos, quando nós queremos, nós nos reorganizamos para conseguir realizar aquilo que Deus nos pede. Mas muitas vezes nós ficamos na inconstância, no ânimo dobre, no coração dobre. Hoje eu quero, apareceu o problema, não quero mais. E o Senhor fala que tal pessoa não receberá nada do Senhor. Por isso há muitos fracos, muitos doentes na casa de Deus, muitas pessoas com chamados enterrados, ministérios enterrados. Exatamente porque hoje elas querem, frente a um desafio da palavra do Espírito Santo. Amanhã, quando elas têm que tomar decisões, quando o coração tem que ser firme e constante, quando elas devem vencer as barreiras, quando elas devem reorganizar suas vidas em prol
prol de um cristianismo verdadeiro, cheio do poder de Deus, de uma vida espiritual abundante, elas retrocedem e voltam à mesmice. Então elas andam o quê? Não de fé em fé, mas de dúvida em dúvida, de incerteza em incerteza, de coração dobre, e aí não recebem nada do Senhor, e o cristianismo delas vai se tornando um cristianismo fraco, uma vida espiritual fraca, e logo qual é a tendência, querido? Sabe qual é a tendência? Desviar-se do caminho do Senhor, sair da presença de Deus. Então, o que acontece? Muitos cristãos estão falando assim: eu não fui na igreja hoje porque eu estava cansada, eu não fui hoje porque eu estava com dor de barriga, eu não fui hoje porque apareceu um probleminha, eu não fui hoje porque eu tinha roupa para passar, eu não fui hoje porque eu tinha que ir ao shopping. Sabe o que é isso? Ânimo dobre. Ânimo dobre. Aí quando vai à casa de Deus, ouve a palavra e fala: nossa, eu preciso me consertar. Mas aí retorna à rotina velha. A rotina velha. E o Tiago fala exatamente isso: não pense tal homem que receberá alguma coisa do Senhor, porque o seu coração é inconstante. Então, se tem uma coisa que os crentes do século 21, os crentes da nossa geração, do ano de 2025, precisam ter, é uma firmeza de coração nas ações e nas atitudes para com Deus. Precisam renovar os seus votos ao Senhor, precisam renovar a fidelidade, precisam renovar a constância, precisam renovar a fé. Queridos, porque todas as coisas vão passar e a única coisa que vai ficar é a nossa fé em Cristo Jesus, que nos concede a vida eterna no Senhor. Vale a pena por Cristo, vale a pena desenvolver uma vida espiritual. Não permita que Satanás te engane, não permita que Satanás diga a você que a vida se diz respeito aqui. Trabalhar, comer, construir, comprar, e essa mesmice, essa rotina. Isso é um engano de Satanás. Cristo está às portas, Cristo vai voltar e vai levar uma igreja que tem compromisso com Ele, homens e mulheres cheios do Espírito Santo, homens e mulheres que servem a Deus, homens e mulheres que buscam o reino de Deus, homens e mulheres que têm prazer em orar e que crescem na oração, que aprendem a orar, a clamar, a jejuar, a buscar a face do Senhor, a orar pelos que sofrem, a orar pelos perdidos, a orar pela igreja perseguida, a orar pela igreja fria, né, que está aí brincando com as coisas do Senhor, que está aí fraca, adormecida no pecado. Nós precisamos nos levantar e precisamos adquirir da parte de Deus essa fé viva, essa fé forte, essa fé que produz paciência, firmeza e crescimento e amadurecimento à nossa vida. Então fica com essa palavra, que o Senhor te abençoe e te guarde, que os votos e aquilo que você sabe que de Deus é um trabalhar de mudança e transformação, se propõe a fazer, em frente, aceite os desafios do Espírito Santo para o crescimento, aceite o chamado do Senhor para cultuar, para servir, para abraçar seu chamado, seu ministério, para fazer a obra do Senhor. Nunca diga eu não posso, porque a palavra de Deus diz assim: tudo posso naquele que me fortalece. Isso é fé. Se Deus me chamou, Deus me capacita. Se Deus me escolheu, Ele me habilita. Então, não é mais o problema com Deus, é o problema comigo. E esse problema tem que ser sanado, tem que ser sarado. E nós precisamos, como igreja, refletir as marcas de Cristo num modo de vida santo, irrepreensível, forte, fervoroso, alegre, feliz, andando por fé e não por vista. Fica com essa palavra. Deus te abençoe, uma semana riquíssima na presença do Senhor, cheia da graça e do poder de Deus. Eu te amo em Cristo Jesus.